Olá! Para quem precisa daquela revisão rápida e certeira sobre os fundamentos do desenvolvimento humano, pode chegar que o lugar é este. Vamos mergulhar nos conceitos essenciais que formam a base desse campo, que é simplesmente fascinante. Olha só, toda a nossa conversa de hoje vai se basear neste resumo acadêmico aqui. A ideia é justamente extrair as informações mais importantes, direto da fonte, para garantir que a nossa revisão seja precisa e bem objetiva. Então, qual que vai ser o nosso caminho? Tá aqui o nosso roteiro. A gente vai passar por cada um desses pontos para, no final, ter uma visão bem completa do desenvolvimento humano. E vamos começar do começo, claro. Como é que esse campo de estudo evoluiu? Beleza, então. Como é que a ciência começou a entender o desenvolvimento humano? Pode parecer óbvio hoje, mas a forma como a gente olha para a vida de uma pessoa, nossa, mudou radicalmente com o tempo. Pensa assim, lá no comecinho, era como se os cientistas só lessem os primeiros capítulos de um livro, sabe? Foco total na infância, achando que tudo era definido ali. Depois, perceberam que tinha um capítulo super importante no meio, a adolescência. Mas hoje a gente sabe que para entender a história tem que ler o livro inteiro. O desenvolvimento é uma jornada contínua, do primeiro ao último dia de vida. E essa ideia, essa metáfora do livro inteiro, é exatamente o que nos leva para o conceito mais importante da abordagem moderna, a tal da perspectiva do ciclo vital. Mas o que isso quer dizer na prática? Basicamente, que crescer e mudar não é coisa só de criança. É um processo que dura a vida toda, cheio de facetas diferentes e que é totalmente moldado pelo lugar e pelo tempo em que a gente vive. E o mais interessante, não é uma escada que só sobe, não. É mais como um balanço complexo de ganhos e perdas. Tá, e quais são as regras do jogo do desenvolvimento? Primeiro, ele é multidimensional. Pensa aí, físico, mental, social, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ele também é influenciado pela história e pelo contexto. É multidirecional, ou seja, enquanto algumas habilidades melhoram, outras podem diminuir. E talvez o ponto mais legal de todos, a plasticidade. É a nossa capacidade incrível de mudar e de se adaptar, não importa a idade. Certo, mas para que estudar tudo isso? Qual é o objetivo final de tanta pesquisa sobre como a gente se desenvolve? O processo científico é bem direto. Primeiro, os pesquisadores descrevem o que estão vendo. Por exemplo, eles observam que crianças dividem os brinquedos. Depois, tentam explicar. Por que será que elas fazem isso? Com essa explicação em mãos, eles conseguem prever quando é mais provável que isso aconteça. E o passo final? Usar todo esse conhecimento para modificar ou incentivar comportamentos. Tipo, criar um programa na escola que ajude a promover a generosidade. Agora, vamos dar uma olhada nos ingredientes que formam uma pessoa. É como fazer um bolo, sabe? Você precisa de vários componentes que juntos criam o resultado final. Não dá para fazer um bolo só com farinha, né? E quais são os nossos ingredientes principais? Bom, primeiro vem o físico, nosso corpo, o cérebro, essa é a massa do nosso bolo. Depois, o cognitivo, nossa mente, a memória, a linguagem, isso seria o recheio e o sabor. E por fim, o psicossocial, as emoções, a personalidade, os relacionamentos. Essa é a cobertura que une tudo e dá o toque final. Mas aí vem a pergunta: essas áreas funcionam separadas? A resposta é um gigantesco não, de jeito nenhum. Do mesmo jeito que não dá para fazer um bolo só com ingredientes, essas dimensões estão o tempo todo interligadas. Por exemplo, uma criança que está com dificuldade de fazer amigos, que é algo psicossocial, pode acabar com problemas de concentração na escola, que é cognitivo. Uma coisa puxa a outra. Ok, então se a gente é essa mistura de ingredientes, o que é que define a receita final de cada um? Quais são as grandes forças que vão moldando o nosso caminho ao longo da vida? Aqui a gente entra naquele debate clássico, sabe? Natureza versus criação. A hereditariedade é o ponto de partida, o nosso hardware genético, aquilo que a gente recebe de fábrica. Já o ambiente, que é tudo, nossa família, culturas, experiências, é o software que roda nesse hardware. É ele que vai moldar quem a gente se torna. E quando a gente fala de ambiente, tem um fator que é, nossa, poderosíssimo: a condição socioeconômica. Pensa bem, ter acesso a uma boa escola, a um hospital de qualidade, ou até mesmo morar num bairro seguro, com uma rede de apoio, tudo isso pode criar futuros completamente diferentes, mesmo para pessoas que nasceram com um potencial muito parecido. As influências na nossa vida também podem ser de dois tipos. As normativas são aquelas que a maioria de nós espera que aconteçam, sabe? Entrar na puberdade, se aposentar. São marcos comuns. Agora, as não normativas são os imprevistos, aqueles eventos que viram a vida de cabeça para baixo, tipo ganhar na loteria ou sofrer um acidente grave. São coisas que mudam a rota completamente. E para fechar essa parte, olha que resumo prático.
A cor dos olhos, pura hereditariedade. A família onde a gente nasce é uma influência ambiental gigantesca. Ter acesso a boas escolas, fator socioeconômico na veia. As tradições e valores que a gente aprende, isso é cultura. E passar pela adolescência é uma influência normativa, algo que quase todo mundo passa. Isso ajuda a conectar todas as pecinhas, né? E tudo isso nos leva a uma reflexão final, a grande questão. Se a nossa vida é essa dança complexa entre genética, ambiente, sociedade e até o acaso, quanto do nosso caminho já vem pré-definido? E quanto a gente ainda tem o poder de escolher? Essa é, no fundo, a pergunta que continua movendo todo o estudo do desenvolvimento humano.